Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 13 de maio de 2024, estamos na sétima semana da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 29 a 33. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis que agora falas claramente, e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que ninguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, o Jesus pede que a gente tenha paz nele, né? Pois no mundo nós vamos ter tribulações, mas ele pede que tenhamos coragem, que tenhamos fé, pois ele venceu o mundo. E assim, amados irmãos e irmãs, o Mestre está preparando os seus discípulos para o desânimo e a crise de fé que serão causados por sua morte, pois ele sabia que muitos deles não seriam capazes de manter a fidelidade diante das inúmeras provações e perseguições que se aproximam. E, amados irmãos e irmãs, sem a presença física do Mestre, vejam, vamos lembrar o que foi que aconteceu com Pedro, né? Pedro diz: Eu vou pescar. Vejam, Jesus havia dito a Pedro, né, que ele seria pescador de homens, mas aí ele quer voltar a ser pescador de peixe. Lembre-se, né? O próprio povo que saiu do Egito também quer voltar para o Egito. E nós, lembram, meus irmãos, às vezes também queremos voltar, né? Voltar para a vida de antes e, é claro, deixar o Mestre de lado. Mas nós não podemos, amados irmãos, lembre, a gente não pode mais voltar, a gente tem que avançar. Lembre aquilo que nós dizemos na Santa Missa: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então nós temos que ter um compromisso conosco, um compromisso com Deus, de não aceitarmos, amados irmãos, a mediocridade, mas estarmos constantemente avançando. E é claro, amados irmãos, né, como já dissemos, sem a presença física do Mestre fica bem mais difícil. Mas os discípulos, amados irmãos, e também todos nós, precisamos nos deixar guiar pelos seus exemplos, né, pelo exemplo de vida de Jesus e, é claro, por suas palavras. Lembre o que Pedro dizia: pois as palavras de Jesus são espírito e vida. E assim, amados irmãos e irmãs, a palavra do Mestre precisa ser lâmpada para os pés dos seus seguidores, ou seja, nas trevas das dificuldades e das perseguições, as palavras de Jesus devem guiar e iluminar o caminho naquela época dos seus seguidores e agora também os nossos caminhos. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus vai mostrando que a sua paz não é a ausência de problemas. Vejam aquilo que nós dissemos na Santa Missa, né? Que a paz não depende do que está acontecendo fora, ela depende do que está acontecendo dentro de nós. Por isso, amados irmãos, a paz não é a ausência dos problemas, digamos assim, lá fora, mas é nós abraçamos com confiança as palavras do Mestre, e, é claro, colocando em prática as suas palavras, a gente tem certeza de que nós também seremos vencedores, né? Vencedores do pecado, vencedores da morte. Por quê? Por Cristo, com Cristo e em Cristo, também nós somos o quê? Vencedores do mundo, vencedores do pecado e vencedores da morte. Então, meus irmãos e irmãs, lembremos aquilo que nós dizemos nas Santas Missas. Vejam, ó, ter fé
é conhecer, é saber o caminho. Amar é percorrer o caminho. Então, lembra Jesus dizendo, ó, aquele que escuta minhas palavras e não põe em prática é uma pessoa sem juízo. Então, nós não podemos só ter fé. A gente precisa colocar em prática as palavras do Mestre, ou seja, deixar que as suas palavras transformem a nossa vida, porque elas são o que, amados irmãos? Elas são espírito, elas são vida. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.